Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. Hoje nós vamos conversar com uma dupla que tem um protagonismo enorme numa... talvez a grande startup hoje que a gente tem presente no Brasil. Porque eu vou falar o nome da startup e vocês vão entender do tamanho, da magnitude do impacto que ela gera no mercado. Nós estamos falando do iFood. E essas duas pessoas que vão conversar com a gente hoje, aqui no Desobediência Produtiva, tiveram esse comportamento na estruturação desse business e estão lançando agora esse livro incrível, O Cientista e o Executivo. Como o iFood alavancou seus dados e usou a inteligência artificial, olha só, para revolucionar seus processos, criar vantagem competitiva e também se tornar um case de sucesso mundial. Eu tenho o privilégio de conversar hoje com o cientista e também com o executivo que estão aqui na minha frente, o Diego Barreto e também o Sandor Caetano. Tudo bem? Ótimo. Tudo ótimo. Obrigado pelo convite, Ivan. Sejam muito bem-vindos. Eu quero saber quem que é o cientista e quem que é o executivo aí da dupla. Vai lá. Eu sou o cientista, eu sou o Sandor, sou aqui de São Paulo, morei a vida inteira aqui em São Paulo, trabalhei alguns anos como consultor, passei uns anos no Nubank, e aí os últimos 5 anos aqui, 4 anos e meio com o Diego lá no iFood, nessa jornada aí que a gente narra no livro. E do meu lado aqui eu sou executivo, eu sou vice-presidente de finanças e estratégia do iFood e em especial nesse chapéu de estratégia, uma pessoa responsável por olhar o futuro, entender as opções e fazer com que internamente isso aconteça. Então eu e o Sandor, durante 5 anos juntos que o livro narra, a gente foi, cada um foi um braço de um corpo. O Sandor construindo, desenvolvendo, atraindo talento e eu fazendo o restante da organização e na mesma direção para exponenciar tudo. Olha, eu acho interessante pra gente de cara, vocês já se apresentaram, agora a gente sabe quem que é o cientista e quem que é o executivo, uma formação, uma dupla, que não, é uma alquimia super interessante, que toda grande empresa precisa. Afinal, a gente não vive mais uma sociedade digital, mas uma sociedade analítica, né? Uma sociedade analítica que precisa necessariamente de comportamento do ponto de vista de pessoas, né? E aí talvez você entre com essa expertise sua. Eu queria que vocês me falassem de cara para o nosso público qual é o tamanho do sucesso do iFood. Porque aqui a gente está acostumado, iFood para cá, iFood para lá. Eu não vivo sem iFood. E acredito que boa parte da nossa audiência também não vive sem o iFood. Mas me conta um pouquinho dessa jornada do iFood, dos números do iFood, por que se transformou numa das maiores food techs, se não a maior do mundo? Boa. Ivan, o iFood é um bebê. O iFood tem 12 anos de vida. Ou seja, é uma empresa, cara, muito recente. E eu gosto de começar contando que tem só 12 anos, porque quando a gente fala do que ela é hoje, é muito impressionante a gente imaginar como é que você sai do 0 e 12 anos chega onde a gente está. O que o iFood é hoje, Ivan? O iFood ele é uma empresa que está presente, primeiro, em todas as cidades do Brasil com mais de 50 mil habitantes. Todas, sem exceção. 1.600 cidades do Brasil tem mais de 50 mil habitantes, a gente está presente em todas. Incrível. Nessas 1.600 cidades, a gente vende de comida por ano 50 bilhões de reais. 50 bilhões de comida por ano saem de um restaurante e vão para a casa de uma pessoa com o iFood fazendo todo esse processo. Esses 50 bilhões significa 1 bilhão de pedidos. 1 bilhão de vezes um entregador sai de um restaurante e vai até a casa de um brasileiro. É impressionante. Para 50 milhões de brasileiros. Ou seja, se você pegar os 210 no Brasil, olhar a classe A, B e C, que tipicamente vai consumir, e colocar nessas cidades que a gente falou, a gente está praticamente em todos, a gente toca todos os brasileiros praticamente. Se eu não toco você, eu toco quem mora com você, e essa pessoa está pedindo para você a comida também. Então, esse é o tamanho. Mas o mais legal, a gente vende através de 300 mil restaurantes, e quem são 300 mil restaurantes? São 290 mil pequenos empreendedores. Porque quando a gente pensa no McDonald's, no Burger King, no Madeiro, nas grandes redes, no Outback, elas representam muito pouco do Brasil. Elas representam 10% do Brasil. Claro. Todo o restante é o tio da esquina, é a tia da esquina, é a padaria, é o quilo. E a gente emprega na plataforma 300 mil entregadores. 300 mil entregadores, pessoas físicas, oferem a sua renda dentro do iFood hoje. O iFood hoje é o segundo maior empregador do Brasil e o segundo maior gerador de renda do Brasil. Uau, que impressionante. Atrás de quem? A gente tem só o Uber na frente. Uber, você vê, que tem um modelo parecido, ou seja, a gente não está nem falando daquele modelo tradicional de empresa, né? Uma outra empresa baseada em dados, né, cara? De tecnologia, né? E, poxa, por trás de toda essa
desses números, eu acredito que existe uma complexidade de um software, né? Um software direcionado por inteligência artificial. A palavra do futuro, não, a palavra do momento. A inteligência artificial está em tudo que a gente usa e talvez a gente nem sequer dê conta. Sandro, o grande pulo do gato do iFood, desde a sua permanência lá, em relação à otimização da inteligência artificial, quando é que foi? Tem um momento específico, um momento de expansão, tudo que existe de inovação relacionada à tecnologia, à inteligência artificial, vocês estão na vanguarda disso? Como funciona? Bom, eu acho que não teve ninguém foi lá e tocou um sino, a partir de agora tem inteligência artificial aqui no iFood. Eu acho que até no livro a gente narra isso. É um processo que ele vai ficando cada vez mais rápido, cada vez mais eficiente. É como se o iFood estivesse com o freio de mão puxado e a gente foi soltando ele aos poucos e hoje ele voa, não está nem mais rodando. E como é que funciona isso? O Diego estava passando alguns números aqui, mas toda vez que você faz um pedido no iFood, pelo menos 100 previsões são feitas no seu pedido por inteligência artificial. Como é que eu me comunico com você? Como é que o iFood se comunica com você? Que promoção que eu vou fazer? Que restaurante que eu vou mostrar para você no aplicativo? Se o seu pedido é fraudulento ou não? Que rota qual é o melhor entregador? Que rota que ele vai fazer? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo o seu prato vai demorar para ser feito? Então tudo isso para fazer com que dentro daquelas 7 polegadas do seu celular caiba exatamente aquilo que você quer consumir, que você quer comer, que você quer, que vai te deixar mais feliz naquele momento. Então não teve um momento. A gente começou com pequenos casos meio que correndo por fora do iFood. Por exemplo, a gente fala do caso da logística. Quanto tempo é que vai demorar para chegar comida na sua casa? Antigamente você ligava lá no restaurante e eles falavam 30 minutos. 30 minutinhos. 30 minutinhos é rápido, é 25. 30 minutos é 1 hora, porque vai demorar. É assim que eles mediam o tempo antigamente. Agora não, agora você sabe exatamente a hora que vai chegar a comida na sua casa. E esse exatamente da hora que a comida vai chegar na sua casa, ele também ajuda a gente a saber quem que é o melhor entregador, por onde ele vai passar, qual é a rota dele. Depois que ele chegar na sua casa, ele vai para onde? E aí o iFood consegue tornar cada aspecto da experiência mais fantástico com essas 100 previsões por pedido. Entendeu? A ciência de dados por trás é um absurdo, né? Eu fico imaginando a quantidade de dados gerados, mas o importante, eu acho que nem é a quantidade de dados gerados, mas o que fazer com esses dados, que eu acho que hoje acaba se transformando no grande dilema das empresas, né, que são data-driven, ou que se pretendem ser, né, guiadas por dados. Como você otimizar isso aí? E como é que foi a implantação desse processo dentro do iFood? O nível de investimento, de mão de obra qualificada para você conseguir implantar todas essas necessidades que o mercado exigia, de tecnologia, né? Ô Ivan, eu vou começar te contando um pouco aqui o desenho disso tudo e aí o Sandor entra mais no detalhe da execução. Lógico. Em 2018, a gente foi à China. A gente vai à China todo ano. Né? Por quê? Porque a China, do ponto de vista de inteligência artificial, de tecnologia, ela está muito avançada, não em relação ao Brasil, em relação a qualquer país do mundo. Tá. Portanto, o que a gente tem como visão nesse tema, na China já é uma realidade. Então, a gente leva as pessoas para lá para que elas olhem e digam, uau, o que os caras estão dizendo que a gente pode fazer, de fato dá, porque está aqui, a gente tangibiliza isso. Em 2018 a gente foi para lá e a gente viu a primeira grande emergência de uma série de soluções baseadas em IA. A gente voltou para cá e disse assim, a gente precisa começar esse processo. Por uma razão simples, é uma tecnologia emergente que vai fazer uma diferença muito grande. Se você não fizer isso, alguém vai fazer no seu lugar e amanhã você vai perder a tua posição de mercado. Claro. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Foi definir uma visão. Que é, cara, para onde eu vou, como que IA é importante nisso, o que eu preciso construir para chegar lá. E a partir disso, a gente fez 2 grandes movimentos. O primeiro grande movimento foi trazer 2 pessoas para liderar isso tudo. O Sandor é uma, e o Bruno Henriques, que é uma outra pessoa que a gente narra no livro, é outra. E essas 2 pessoas, elas começam esse movimento dentro da empresa de dizer, vamos escolher isso, vamos fazer aquilo, esse é o primeiro teste. E aí começa uma jornada que o Sandor vai te contar aqui um pouco mais. Tem um outro lado que é o que a gente chama de, em gestão, de change management, que é a gestão da mudança. Né? Então, se você tem que fazer uma mudança, como é que eu faço a gestão desse processo de mudança? Por que isso é importante? Porque quando você chega numa empresa, o iFood tem 5.500 pessoas trabalhando. 5.500. E você fala, cara, a gente vai começar a trabalhar com inteligência artificial, a primeira reação das pessoas é, oi? Perdi meu emprego. Ou o que eu faço? Como é que eu começo? Cadê?
Eu vou fazer isso? Então, tem um processo de você ir fazendo as pessoas acreditarem, 2, delas mudarem, para elas incorporarem aquele ferramental. E tem um último que é elas começarem a ver o resultado na vida delas daquele processo. Então a gente começa um processo na empresa de muita comunicação, simples, frequente, preparação de pessoas, organização do modelo de gestão para dizer, os resultados têm que começar a vir daqui, tem que ter a interação do negócio com aqui, e a gente começa a movimentar a organização. Por quê? Porque senão o trabalho dele é um trabalho que tem um monte de barreira. Então, esse processo de mudança, ele serve para eliminar a barreira do comportamento, que mas eu sempre fiz de outro jeito, sempre funcionou. Sim. E aí, trabalhar com a cultura, né? Você precisa preparar as pessoas a não serem suscetíveis ao medo que a mudança gera. Exatamente. E para quebrar um outro efeito, aqui antes de passar para o Sandro, que a psicologia já explicou pra gente que a partir dos 30, 35 anos, a nossa cabeça ela começa a desenvolver um processo que é o processo da nostalgia. Pô, como era legal quando eu fazia isso lá na minha cidade, lá onde eu trabalhei. E se você não controla isso, na prática você tem dificuldade de continuar aprendendo, de continuar evoluindo. Então, esse processo de change management, ele serve para isso também, porque você tem que lembrar que, geralmente, na liderança de uma empresa, a grande maioria é um pouco mais velha, tem um pouco mais de 30, 35 anos de idade. Portanto, se eu não mudar a cabeça dessas pessoas, eu não consigo fazer esse processo como um todo descer para a empresa inteira. Entendi. Então, ele é super importante para poder abrir as avenidas para o Sandro e para o time dele. Exato. E do outro lado, e acho que o legal do livro, o diferencial do livro é que a gente dá essas duas visões. Então, os executivos foram lá para a China e voltaram, quer igual. Né? O que a gente faz para fazer igual? A partir do momento que você tem o direcionamento, nós estamos indo naquela direção, é assim que a gente vai fazer, é assim que a gente vai trabalhar change management, de fato a gente vai ter que entregar isso. Então, qual que é o processo? Primeira coisa, de longe a gente precisa de talento. Então, o que a gente vai fazer? Precisamos contratar os melhores para trazer para cá talento para que trabalhe com IA, trabalhe com dados. Então, a gente fizemos 2 acqui-hires, trouxemos uma empresa da França, né, uma MapLink, e a Requima, que é uma empresa de BH. O que é BH? É Belo Horizonte. Desculpa, de BH. De BH. Mas eu acho que vale a pena explicar acqui-hire. Acho que é um termo muito nosso. É verdade. Você quer explicar, inclusive? O acqui-hire, ele é uma modalidade de compra de empresa que você está comprando a empresa não por causa da empresa, é por causa das pessoas. Então, a Requima e o MapLink, que o Sandor citou, a gente não comprou essas duas empresas porque eu queria os ativos que tinham ali, os modelos, as máquinas, a cadeira. Eu queria aqueles profissionais. Quem eram aqueles profissionais? Pessoas de IA. Pessoas que à época eram muito raros. Então, compramos a empresa para internalizar essas pessoas. E quantas pessoas vieram nessa aquisição? O MapLink deve ter vindo umas 50 e Requima umas 20. Tudo desenvolvedor? Não, pro time de IA foram 7. Pro time de IA é que tiveram outros times, né? Isso. Time de logística tem mais gente. Só que pensa assim, essas pessoas, né? Quando você fala assim, mas só 7. Pensa que você está trazendo o Messi pro seu time, o Cristiano Ronaldo pro seu time, o Zidane pro seu time. No que diz respeito à tecnologia, né? Desenvolvedores. Mas no que diz respeito a IA. Ou seja, era um material humano raríssimo de você achar, muito difícil. Então, é como se você quisesse no Brasil hoje, sei lá, construir um submarino nuclear, como aliás está em construção. Quem que faz isso no Brasil? Meia dúzia de pessoas. Então, você precisa de meia dúzia para começar um negócio grande desse jeito. Entendi. Então, tá aí o nível de importância em relação à capacidade profissional e mão de obra especializada, né? Exato. E continua, então pode continuar, que estava ótimo o seu raciocínio. E é interessante esse ponto, porque eu não sei se vocês lembram, mas a MapLink, por um tempo, no começo dos anos 2000, era ela que fazia mapas para o Google. Então, eles que vendiam os dados para o Google Maps. Então, o pessoal que a gente trouxe da MapLink especificamente tinha mais de 16 anos de experiência, aquele pessoal, em logística. Era o pessoal que sabia do melhor jeito no mundo, se bobear, de levar uma carga do ponto A para o ponto B. Perfeito. O que a gente precisava fazer com eles? A gente precisava trazer eles para a realidade do iFood. Então, se eu precisar levar uma carga do ponto A para o ponto B, é um tipo de cálculo que eu vou fazer. Mas agora você não sabe onde a carga vai sair, porque é o pedido que está aparecendo no mapa, e você não sabe quem é o entregador que vai entregar. E a gente começou a misturar tudo aquilo que a MapLink sabia com a parte de IA. Como é que a gente descobre onde vai surgir um pedido? Quem que é o melhor entregador? Quem que é o melhor restaurante? Só que você já tinha o talento, você tinha gente muito especializada. Mesma coisa a Requima. Então isso serviu para a gente compor a liderança do time. Beleza.
A partir disso, a gente continuou, obviamente, contratando pessoas. Esse time deve ter hoje mais de 300 pessoas lá, específicas de dados lá dentro do iFood. E a gente passou por um processo de treinamento ainda desses profissionais muito intenso. Por quê? Porque o Brasil não forma tantos profissionais desse tipo, que sabem trabalhar com IA. Então a gente precisou ensinar as pessoas lá dentro como usar, como implementar as coisas, como construir as coisas, como criar um modelo de gestão, para começar a colocar as coisas no ar. E aí, beleza. Começamos, compramos as empresas, tem que entregar valor. Opa, peraí. A gente precisa construir a base para esse pessoal trabalhar. Então a gente passou um tempão construindo todo o encanamento para colocar esses modelos no ar para que eles tragam resultado. Então, se você pensar em termos de resultado, começou meio devagar, porque a gente estava contratando pessoas, trazendo, misturando culturas, né? São 3 culturas diferentes agora. Tem a cultura do pessoal da MapLink, que inclusive é na França o pessoal, então vários franceses entraram pro time. Entendi. O pessoal da Requima, 3 culturas. Aí você ajusta as culturas para a cultura que o Diego descreveu. Você constrói a base enquanto vai construindo os bloquinhos para entregar valor. Foi andando, teve uma hora que explodiu. E aí você começa, é como se... Opa, ligou uma chavinha aqui, agora a gente pode usar IA em vários lugares. E aí começa a espalhar. Hoje você tem IA em todos os lugares do iFood. E é como se você tivesse que não trocar o pneu com o carro andando, você tivesse que construir o novo pneu com o carro andando. É isso mesmo. Porque a sensação que dá é que vocês disruptaram de fato um segmento aqui no Brasil. Não, total. Acho que um bom exemplo, assim, a gente gosta de usar alguns exemplos simplistas para as pessoas entenderem. Pensa assim, quem trabalha hoje na economia criativa se expõe lá ao Instagram, ao YouTube, ao Google e ao Facebook e ao TikTok. No final, você olha o resultado dessas plataformas, certo? Sim. Visualizações, engajamento e etc. Você não consegue fazer isso tudo se falar. Porque o TikTok ele te dá de um jeito, o Instagram te dá de outro, não sei quem te dá de outro. Perfeito. Então, você imagina agora numa empresa que cada um dessas plataformas que eu dei de exemplo é um sistema. Só que numa empresa tem 300 sistemas. Então você tem informações vindo de 300 sistemas que você não consegue usar como uma única coisa. Então, quando você fala de mudar ou construir o pneu enquanto o carro está girando, o que no nosso exemplo, ou no exemplo de uma empresa que é orientada a IA, ela faz? Ela tem que pegar todas as informações de cada sistema e levar para um padrão de linguagem. É como se um falasse espanhol, o outro inglês, o outro alemão, o outro romeno, o outro chinês, ou a informação do TikTok, a informação do Instagram, e falar, cara, se isso tudo tiver a mesma linguagem, eu consigo usar isso tudo de uma única vez. Então, olha a beleza disso. Imagina se todos os dados do cara da economia criativa tivessem todos organizados da mesma forma. Você falar, opa, agora eu consigo analisar 10 coisas mais. Será que quando eu posto no Instagram, no TikTok, impacta alguma coisa? Ou você não consegue fazer isso com facilidade? Então foi isso que a gente fez no âmbito de uma empresa. A gente pegou todos os sistemas e foi construindo esses encanamentos enquanto a empresa ia rodando. Até um dia que isso tudo fica, a gente chama tecnicamente de data lake, é um lago de dados. Que legal, isso tudo fica num lago de dados, com o mesmo padrão de linguagem, organizadinho. Aí você fala para uma pessoa, cara, vai lá agora. Você pode perguntar o que você quiser. Será que às segundas-feiras, quando chove, vende mais coxinha nos bairros do norte da cidade, no norte dos bairros das cidades? Tá aqui a informação. Olha como você é mágico, cara. É mágico. E tem que lembrar, tô olhando pro quadro que tem atrás de vocês aqui, e ele é um quadro feito de Lego. E essa é a analogia que a gente usa muito no livro e lá dentro. É uma complexidade gigante. Tem um monte de coisa funcionando, feita por pessoas diferentes, de jeitos diferentes, mas o que importa é a bitolinha do Lego que vai encaixar no mesmo buraquinho. Então você vai pegar uma peça daqui, você vai encaixar ela lá e ela tem que funcionar. Os sistemas se comunicam sempre do mesmo jeito que nem o encaixezinho do Lego. O que você faz com Lego? Você constrói castelo, você constrói um Camaro de brinquedo ou uma pequena sereia, não importa. Mas se quiser pôr uma pequena sereia para dirigir o Camaro, você consegue, porque o encaixe é o mesmo. Você faz o que você quiser com Lego. E essa é um pouco da filosofia e da forma como a gente trabalhava lá dentro, entendeu? Hoje vocês são reconhecidos no mundo como um case de sucesso relacionado a uma empresa data-driven? Eu vou te dar um exemplo prático. A gente falei das viagens na China. Eu voltei da China há 2 semanas atrás. Então esse ano a gente naturalmente foi de novo, passamos 2 semanas lá. A gente visitou na China as 15 principais empresas de tecnologia. A gente falou com os executivos sêniores de todas essas empresas de tecnologia.
em todas as reuniões a gente entrou no tema IA. O que você está fazendo? O que eu estou fazendo? Como? O que você está tirando daqui? O que você está tirando de lá? Legal. Tem 2 resultados aqui. Empresas que não são especializadas de IA, que só trabalham com isso, que só fazem IA na vida, são empresas como a gente. Empresas que têm IA dentro de algo maior, que é o que a gente faz, entregar comida. Entregar comida. Comparado com essas empresas, a gente está no mesmo patamar. Tá. Mesmo. O que é um negócio impressionante. Impressionante, porque estão falando de China. China, e o negócio começou há 5 anos atrás. Não, em 2019, quando vocês voltaram, nossa, isso aqui é legal, precisamos fazer era um isso, sonho, era um PPT. Veio uma lista de coisa, né? Até então, a tecnologia implantada e embarcada no iFood não era essa, né? Até então, o que você tinha? Uma tecnologia boa e uma análise de dados sofisticada. Boa. Fazia boas correlações, fazia bons estudos, mas ele não tinha, por exemplo, uma capacidade de previsão. Previsibilidade. Exato, não tinha uma capacidade de criação. Porque acho que é um ponto que a gente pode entrar aqui um pouquinho depois, é o como a gente passou a usar IA no iFood para criar, para ter um pouco de uma lógica humana, para me dar o output das coisas. Ou seja, aí entra a inteligência artificial generativa? É isso. Exatamente, né? Como você aplica a generativa. Legal. Exatamente. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho disso. Eu começo aqui, o Sandor entra, que é... O mundo está vivendo uma revolução agora, que é... Até 2, 3 anos atrás, IA era muito porteira para dentro. Que é tudo isso que o Sandor comentou. Pô, a minha logística agora consegue prever exatamente o melhor entregador para ganhar um bom rendimento e ser o mais eficiente possível para chegar na casa do Ivan. Como é que eu prevejo isso? Usando uma boa rota, né? Exatamente. E aí, isso é tudo porteira para dentro. Então, você não via como consumidor do iFood. Ou como um restaurante que trabalha na plataforma. De 2, 3 anos para cá, com a IA generativa, o que os modelos ganharam? A capacidade de criatividade, a capacidade de compreensão e dedução, a capacidade de construção de cenários, a capacidade de organização de informações para chegar numa informação nova. Então, os modelos ganharam criatividade, em última instância. Sim. E aí a gente trouxe isso para dentro. E aí o que é muito legal quando se posiciona há mais tempo? O que você vê como chat GPT hoje... Para nós já era uma realidade antes internamente dentro do iFood. Por quê? Porque como uma empresa que já estava muito bem posicionada, a gente já tinha uma relação com a OpenAI, que é a criadora do GPT, que chega no chat GPT para você como pessoa física. Isso permitiu a gente começar a trabalhar internamente essa criatividade. Então eu vou te dar um exemplo. Dentro do iFood a gente tem uma função, um produto, que a gente dá o nome de Plus One. Esse produto basicamente ele faz o quê? Ele compreende o que você quer e te dá a resposta a partir daquilo. Então eu vou te dar um exemplo. Hoje um desenvolvedor dentro do iFood, ele fala assim, eu fiz esse código para chegar aqui. Tá certo. O Plus One fala, não, tem um erro aqui, a forma de você corrigir é fazendo isso, tá aqui, copia e cola lá que vai funcionar. Cara, você entende o impacto disso na produtividade de um ser humano normal? Que é falar, cara, eu não tenho que pegar um negócio, testar, deu errado. Corrigir. Testei, deu errado. Corrigir. Testei, deu errado. Não. Agora você já vai descobrir o erro antes de ter testado. É porque você já gerou dados suficientes, acertou tanto aquilo que o padrão já veio. Aí, quando você vai para o restaurante, e o Sandor pode contar, porque isso inclusive vem da cabeça dele, do time dele, a gente começa, por exemplo, a dar para o restaurante a capacidade dele de descrever um prato. Aí você fala, pode parecer simples para você, né, Ivan? Mas pensa num empreendedor espalhado nesse Brasil, pessoas simples, pessoas que estão o dia inteiro na labuta, que não tem tempo de estudar, de refinar, de aprender como escrever algo de um jeito diferente. Ou você chega lá e escreve assim, eu tô vendendo aqui um baião de 2. Cara, descreve isso para mim. Esse é um prato assim, assado e tal. Com um botão. Você aperta um botão, ele compreende tudo e diz, bota essa descrição. E entrega isso pro restaurante. Imagem. Cara, é isso que é seu prato? Tem essas 5 imagens aqui que eu crio a partir da sua informação. Qual que é a melhor para representar seu prato? Essa. Esse cara, antes que ele tinha que fazer, pegar um telefone e ficar tirando foto e falar qual que eu vou fazer o upload. A luz da cozinha dele que tá ruim. Então, essa é a mudança que está chegando. Eu acho que é até legal contar um pouco da Dora, né? E como a gente está trazendo isso agora para o pedido de supermercado. Tá. Acho que voltando aqui, até a gente estava conversando até antes sobre desobediência, sobre aprender, sobre empreender, e foi um pouco do que aconteceu, né? Quando a gente teve o primeiro contato com o GPT, a ideia foi criar um negócio para ajudar o pessoal a escrever código. E a gente falou, nossa, isso aqui é fantástico, isso aqui vai ser a coisa mais legal, dá acesso pra gente, conversando até com o fundo de investimentos do iFood.
E aí, pensando um pouco até em cultura, como é que a gente coloca as coisas lá dentro do iFood para rodar, para que as pessoas tenham acesso, a gente jogou o GPT dentro do sistema de comunicações do iFood, que é uma plataforma chamada Slack. E falou, gente, usa. Isso no ano passado, não se falava muito de GPT, nem tinha começado ainda. E as pessoas começaram a usar dentro do iFood para questões de trabalho, começaram a trocar ideias, começaram a mostrar um para o outro. E isso gerou uma explosão de casos de uso. E foi a primeira vez na minha carreira em que o processo virou. As pessoas antes dentro da empresa, elas precisavam de um projeto, tinham uma ideia, elas iam falar comigo e falavam, eu queria fazer isso aqui. Aí eu falava, puxa, tô cheio de coisa para fazer, vamos jogar pro mês que vem, próximo ciclo, semestre. Não. Você já tentou fazer no Plus One? Já tentou fazer nessa ferramenta? Vai lá. Por exemplo, poxa, Sandor, eu queria um jeito de extrair ingredientes das descrições de um prato. Uma esfirra de carne, por que vai? Quer você me ajudar? O processo normal tá bom, vou criar um modelo, um IA que vai extrair isso. Você já tentou pegar todos os pratos que você tem disponíveis aí e jogar dentro do Generative AI e falar, me explica o que tem no esfirra de carne? E a pessoa vai lá. E aí você empoderou o profissional lá dentro do iFood a fazer coisas que ele não ia conseguir fazer sem um esforço tremendo. E aí as pessoas ficaram maiores, começaram a entregar muito mais. Uau. Na mão do restaurante, isso. O Dora de mercado. Do supermercado, de fazer o pedido. Poxa, fazer um pedido no mercado. É complicado você fazer um pedido no mercado na internet, até no celular, ficar adicionando, removendo o produto. Agora não, agora você manda um áudio lá e fala, eu quero isso aqui. Gera para mim uma lista. Ele gera para você a lista, aí você edita. Por áudio? Agora tem áudio? Por áudio. Cara, é demais isso. Pensa assim, até para detalhar mais essa experiência. Fazer uma lista do supermercado leva 10 minutos, certo? Cara, você vai fazer 50 itens. Arroz. Qual arroz você quer? Tio João ou não sei o quê? Tá. Macarrão. Cara, demora. Agora no iFood, você clica e fala, eu quero cozinhar hoje uma lasanha, preciso dos ingredientes. Em 2 segundos ele fala, tá aqui os ingredientes, escolhe o supermercado onde você quer ele. Você aperta o botão, acabou. Pô, cara, peraí, que eu não é tão rápido que a gente tá atrás. Como é que eu, como usuário de iFood, tô tão pra trás disso? Eu vou mostrar aqui. E a gente vai. Eu vou tentar mostrar aqui pra galera aqui ao vivo. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, vai ficar super legal. Quer ver? Ó? Agora no iFood, na seção mercado. Pega aquela ali, Matheus. Ó. Se tu quer pegar aquela ali, ó. Se você quiser depois mexer no enquadramento. Na seção mercado tem aqui, tá vendo? Ó, compre com inteligência artificial. Tá. Aí você clica aqui. Ele vai abrir essa opção. Fale o que você precisa. Você gosta de tipo de comida? Eu gosto de pizza. Pizza. iFood, eu preciso dos ingredientes para fazer uma pizza de mussarela. Então aqui. Aí você vem aqui, comparar preços. Ele pega os itens e mostra quanto custa em cada supermercado. Aí você fala, eu quero comprar nesse supermercado. Acabou, só apertar, comprar. É para ser como se você conversasse com um amigo seu. Eu quero uma coca. Uma coca é super complicado. Qual é esse qual o tamanho, não sei o que lá, quantos. Não. Tem que ser fácil, tem que ser gostoso de usar, tem que ser quase mágico, sabe? Olha, vamos pegar um negócio mais complexo? iFood, eu preciso dos ingredientes de um tiramisu. Olha a beleza de você simplesmente receber o queijo mascarpone, o açúcar, o ovo caipira, o café para jogar em cima, né, o biscoito recheado e o cacau em pó. Acabou. Acabou. Você levava 10 minutos para ficar procurando, acabou. Tá aqui. Nossa, esse é o poder da inteligência artificial generativa. Agora, cara, você imagina isso na sua vida. Você imagina isso, você que é pai, você indo com a mulher num ultrassom, e ao invés de você todo aquele processo demorado, chegar, esperar a médica vir, não sei o quê, você não precisa mais disso. Você simplesmente precisa dos dados que está ali no ventre da sua mulher para que o exame chegue. Você não precisa mais de ficar numa fila esperando, a pessoa chega, passa o gel, passa em você. Qualquer pessoa, em teoria, em casa, você poderia ter, num cenário em que as coisas vão evoluir bem, você poderia em casa ter ali o aparelhinho, ao invés de se deslocar até um laboratório, para fazer isso constantemente. Quantas mulheres, quantos homens e mulheres ficam preocupados em casa, às vezes dizendo, né, um pouco da inexperiência quando a gente tem o primeiro filho. Pô, meu filho não tá mexendo?
Né? Será que aconteceu alguma coisa? Inexperiência. Sim. Pô, imagina, você poderia fazer isso em casa, porque com isso aqui, pensa, na prática, isso aqui é a mesma coisa que isso. Tem um monte de informação aqui dentro, Claro. tem parâmetros, e isso prevê uma resposta baseado nessas duas coisas. Olha como muda a vida. Imagina educação. Imagina quantas pessoas estão no interior do Brasil, não têm acesso a uma escola e vão poder ter um assistente. Um assistente que vai te ensinando, que vai te explicando, que vai entendendo se você já entendeu, não, evolui, volta, dá um passo para trás. Do seu jeito. Do seu jeito. Na sua velocidade, do seu jeito. Isso é assim. Experiências personalizadas, né? Exato. Em que você vai de acordo com a necessidade de cada indivíduo. Isso é o que a inteligência artificial proporciona, né? As pessoas não percebem, mas esse bicho de 7 cabeças, quando você está escrevendo no seu telefone, aquele preditor de texto ali, quando você está colocando seremos, ele já antecipa para você. Isso é inteligência artificial. E ela está presente. E vocês concordam que com esse nível de sofisticação dessa inteligência artificial embarcada no iFood, sobra muito mais tempo para o desenvolvimento humano e para as capacidades humanas? E disso vocês têm tirado proveito? Muito. E esse é o ponto da história toda. Veja só, você imagina o Sandor, que é um cara muito inteligente, intelectualmente muito preparado, o quanto ele gasta ou gastou do tempo dele fazendo coisas porque a operação era manual, porque as coisas precisavam de 10 cliques, precisavam de 3 e-mails. Você imagina a hora que você organiza isso tudo, como no exemplo que eu te mostrei aqui no iFood, e fala pro cara, não se preocupa mais que isso. Pega essa potência sua, e você gastava 20% do seu tempo em coisas que não tem valor nenhum, e agora vai gastar em coisas que tem valor. Ou vai se capacitar mais. Incrível. Então, o impacto disso, cara, é monstruoso. Ou seja, o que eu preciso agora é fazer com que as pessoas se adaptem a essa nova realidade. Por quê? Porque tem uma mudança de comportamento aqui, Ivan. Claro. Né? Quando eu falo para você, deixa de escrever... Olha o exemplo. Quando você escreve mascarpone para poder fazer a sua lista escrevendo, você fica lá assim, será que eu gosto desse ou daquele? Dessa marca ou daquela? Aqui você recebeu uma lista pronta. Ainda que você possa substituir os itens, evidentemente, mas você entende que mudou a relação, onde você escolhia 100%, e agora vem uma lista pré-pronta para você. Claro. Então é uma mudança comportamental. O que a gente tem feito muito dentro do iFood é feito as pessoas mudarem a sua forma de pensar, sua forma de se comportar. O principal exemplo que eu daria é o exemplo que a gente chama de prompt. Prompt é o comando que você dá. Né? A gente não trabalha na nossa vida com prompt. Na nossa vida a gente trabalhava dizendo assim, eu tenho que fazer um negócio, né? Deixa eu estudar, entendi, deixa eu ligar para um amigo meu, pegar a experiência dele, eu vou fazer isso aqui. Agora é o contrário, é assim, preciso fazer tal coisa, preciso que seja nesse formato, com essa forma de falar, pequeno, e num formato de e-mail. Agora eu preciso aprender a pedir o todo. Né? A gente não se acostumou a isso, não é isso que a gente fazia na nossa vida, né? Não, e isso olhando para dentro das empresas, mas lá no iFood, e eu carrego isso comigo, os produtos eles têm que ser fantásticos para o teu usuário. Então pensa no atendimento. Cliente abriu o aplicativo, clicou na me ajuda lá, na interrogação, preciso de ajuda. Faz 40 minutos que ele fez um pedido e a gente tinha prometido 30. O que esse cliente quer saber? Ele quer saber onde está o pedido dele, onde está a comida dele. Então a inteligência artificial ela tem que resolver isso instantaneamente. Seja cancelando o pedido, seja dando um reembolso, seja encontrando o pedido dele. Resolve, porque essa pessoa está com fome e pressa. Não vai jogar essa pessoa numa fila para ser atendido daqui 10, 5 minutos, já foi. Né? Você perdeu esse cliente. E aí você usa a sua capacidade humana para tratar casos mais complicados. Tá. Minha comida veio com problema, veio extraviado, aconteceu alguma coisa. E aí você vai lá e usa empatia. E acho que é aí que está a graça. Você vai criar um produto que ele tem que se comportar mecanicamente na hora que precisa e vai resolver o problema da sua vida e humanamente quando você precisa de alguma coisa especial, de alguma coisa diferente. E aí que eu acho que muda o jogo, sabe? Para dar o senso de exclusividade para o cliente, porque você não quer ser atendido por uma máquina nem por um chat. Total. Você quer que alguém fale, calma senhor,
senhor está com fome? Nós vamos reembolsar o senhor, fica tranquilo, vamos te mandar. Nesses momentos que a escassez de mão de obra humana, né, ou a especificidade da mão de obra humana entra para resolver o que a inteligência artificial jamais vai resolver, que é a empatia, que é a intuição. Exato. Né? Agora, Ivan, eu queria te dar mais um exemplo só de Generative AI lá dentro do iFood. E esse é um caso que a gente usa muito mais para a gente brincar do que efetivamente para o iFood junto aos seus consumidores, por exemplo. Tá. Essa turma aqui criou um negócio que basicamente permite com que eu faça um vídeo sem ter gravado um vídeo. Então, eles um dia me colocaram na frente de uma câmera igual a sua e eu falei por 10 minutos. Só. E agora eu tenho lá dentro uma plataforma em que eu escrevo um texto. Do tipo, eu quero fazer um anúncio que eu vim aqui no Ivan, junto com o Sandor, foi um papo super legal. Eu escrevo isso e aperto um botão. E 5 minutos depois eu tenho um vídeo do Diego, do jeito que você tá vendo aqui, dizendo: pô, pessoal, tive com o Ivan hoje, eu e o Sandor fomos lá. Nossa. Cara, isso é poderosíssimo. Mas que tipo de tecnologia é? Aí esse cara explica. Esse é o que eles usam no deepfake ou não? Aqueles vídeos que eles conseguem acoplar a imagem e voz de pessoas famosas em alguns personagens? Não tem como explicar, mas a tecnologia não é muito semelhante. Então o que ela está fazendo? Ela está entendendo o que é um Diego. Tá bom. E como é que o Diego se comporta, e ela está criando basicamente uma cópia dele, né? Então hoje o que é o Generative AI? Ele aprende padrões. Então se eu pegar um texto, né? Se essa rua fosse minha, ele vai aprender essa sequência de palavras e ele vai repetir essas palavras. Ele simplesmente vai repetir. Então ele sabe que o Diego, ele tem esses pixels aqui nele. Quando você vai filmar isso numa escala gigantesca, você sabe como é que é um Diego agora em movimento. E aí você consegue reproduzir isso. A mesma coisa com a voz dele, que no final das contas são dados. E aí você consegue... Beleza, agora eu tenho uma imagem do Diego. Agora eu quero ver o Diego falando em chinês. Aí você vai lá e você traduz isso para chinês. Então ele pode ter ele mandando uma mensagem personalizada para as pessoas, na linguagem das pessoas. Então imagina isso para influencers, por exemplo, poderem conectar com grupos muito maiores. Então isso já está até acontecendo hoje na China. Ou ao mesmo tempo, né? O cara está ao mesmo tempo em 3, 4 plataformas. Exato. Exato. Né? Plataformas, ele pode fazer um merchan diferente para diferentes empresas, claro, com o licenciando a imagem dele. Só com prompt, né? Só com prompt. O problema é que eu acho que hoje o nosso desafio ele necessariamente passa por capacitar a mão de obra, né? O perfil humano, a usar essa tecnologia, a saber promptar e saber também extrair o máximo de recursos possíveis. Recentemente, a gente está participando de uma jornada junto com a Escola de Negócios São Paulo, que chama Jornada Be the Future. Eu acredito que você deva ter ouvido falar já do professor Adriano Mussa. Muito. Já tive lá várias vezes a convite dele para falar de IA. Não é? O Adriano Mussa é um cara muito legal. Adoro, Adriano. A gente faz o programa juntos, esse não Be the sabia, Future. que legal. Porque que é nada mais um passo no que diz respeito à construção de uma trilha de educação para o público em geral. É uma jornada gratuita para explicar para as pessoas que hoje nós vivemos num mundo completamente imprevisível, aleatório, ansioso, né? E como que o ser humano se comporta nesse ambiente. Então, vocês conseguiram domar a tecnologia. Vocês hoje fazem parte do jogo. Mas existe um mercado enorme, não só de consumidores, mas também de gestores. Como você, né? Exatamente. De repente com você não, porque você é o específico, você é o cientista da parada, mas o executor de repente precisa encontrar um Sandor na vida dele para embarcar esse tipo de tecnologia no Brasil. Eu acredito muito que esse livro ele ajuda muito nesse aspecto, né? Exato. É um livro de transformação do mercado para que empresas que queiram ter uma tecnologia mais assertiva, mais embarcada, um direcionamento maior para a experiência do consumidor. De que forma você acredita, tendo essa referência lá da China, né? Você vai sempre para a China. Como você acredita, Diego, que essa referência de lá, né? Levando que o sarrafo lá é muito alto, aqui no Brasil ainda tem um campo muito grande para ser evoluído dentro de empresas com o tipo de tecnologia que vocês têm no mercado? Puta, tem demais, Ivan. Assim, eu sou um crítico muito forte ao Brasil. Eu amo esse país, mas eu sou muito crítico ao empresariado nacional brasileiro. Por quê? Porque o empresário brasileiro ele vive num país, num ambiente que está cheio de barreiras de entrada para a competição vir.
Então, historicamente, as empresas brasileiras não são empresas competitivas, não são empresas que competem na arena global. A maioria das empresas brasileiras que conseguem competir na arena global é porque a nossa terra nos deu uma série de diferenciais, como o eucalipto que cresce muito rápido, como uma soja que é muito produtiva, como um minério de ferro que está muito próximo da superfície. Mas empresas que não dependem dessa natureza, elas são, via de regra, na arena global, medíocres. E por quê? Porque a gente não desenvolve tecnologia proprietária. Então, é muito comum, assim, uma empresa às vezes me chama, pô, dá um pulo aqui, vamos bater um papo, tal, não sei o quê. Aí eu chego lá na empresa e ele fala, deixa eu mostrar aqui essa máquina aqui, esse meu parque de máquinas. Essa máquina aqui é espetacular, faz isso, faz aquilo, dá pirueta. Eu falo, que legal, tá escrito Made in Taiwan. Tá, eu importei de lá. Falei, ótimo, seu vizinho também pode importar? Também pode. Então você não tem nada demais. Você não tem nada demais. É commodity, né? Qual a diferença do meu telefone e do seu? Nenhuma diferença. Mesma marca, mesma coisa, não tem nada diferente. Então, o grande ponto é, o que a gente vivenciou, e é um pouco do que a gente conta aqui, é a ambição de construir tecnologia proprietária. É minha. Ninguém tem igual, cara. Ninguém tem igual. Se você usa o ChatGPT, eu uso também. Agora, o meu modelo de logística que o Sandor contou e que a gente conta no livro, ninguém mais tem. O que a gente quer aqui é gerar uma ambição nas pessoas de dizer assim, cara, a gente pode sair de um modelo em que a gente fica só importando máquina e tecnologia para produzir o que a gente tem, que é único. Que é o que vai posicionar o Brasil no cenário mundial, Exatamente. né? Exatamente. Isso é legal. Então, quando a gente olha para o iFood, cara, e vê o que o iFood fez, aí no livro tem uma imagem que é o crescimento do iFood ao longo desses anos. Cara, é um negócio brutal. Você não encontra outra empresa no Brasil que tenha algo parecido. Pô, mas por que o cara que inventou o iFood é mais inteligente que a média? Não. É porque a gente não descansa dessa ambição de ter coisa nossa, que no final vai criando uma diferença. E essa diferença dá crescimento, dá emprego, dá restaurantes vendendo mais, etc. Cara, que incrível. Ó, eu vou te contar o poder disso. Entre o Sandor estar no iFood e estar na PicPay, durante uns 2, 3 meses, eu falei, porra, cara, já que você tá indo pra lá e tá aí, né, no seu mini sabático, cara, posso te apresentar algumas pessoas, né, que são presidentes de empresa, que têm interesse? Ele falou, pode. Aí, sei lá, eu apresentei umas 5, 6 empresas pra ele, CEOs e tal, que me falavam, cara, eu preciso de alguém assim e tal. E ele foi bater um papo com essas pessoas. Todas elas falaram, cara, eu quero que você venha trabalhar aqui. Quero que você venha fazer um projeto aqui. De todas. Sabe por quê, cara? Porque a gente não tem. Mas o legal disso é ver a ambição no cara que olhou pra ele e falou, pô, eu preciso disso. Essa ambição que a gente precisa despertar nas pessoas. E foi um pouco do que a gente pensou lá 2 anos atrás, quando a gente começou a escrever o livro. A gente precisa escrever algo para as lideranças. A gente não acha mais que é um problema de tecnologia. Você vai lá, você compra tecnologia hoje, você importa, você faz, dá para fazer muita coisa. Hoje é muito mais fácil do que era 5 anos atrás, é muito mais fácil do que era 10 anos atrás. Você pôr as mãos na tecnologia. O que a gente precisa é de gente que vai lá e fala assim, gente, nós vamos para lá, ó. Essa aqui é a nossa visão. A gente estava falando de prompting aqui. Legal, agora eu tenho um programador que ele programa 2 vezes mais rápido. Mas a gente ainda bate as nossas metas uma vez por mês, naquela reunião lá, assim, assado. Poxa, gente, você colocou um gargalo agora que está definido pela forma como você toma a decisão, que continua sendo igual, continua sendo mensal. Então agora o seu programador que programa 2 vezes mais rápido, ele passa o resto do dia dele no Instagram, no TikTok, jogando videogame. Entendeu? Então a gente... Se as lideranças não se adaptarem a esse novo mundo, a gente vai desperdiçar todo esse poder que agora está na nossa mão. Qualquer pessoa pode ir lá na internet e abrir o ChatGPT. Eu faço isso. Eu fico os 3 abertos lá. O ChatGPT, o Bing e o Claude lá. Fico os 3, eu comparo, falo, você está melhor aqui. Eu uso os 3, eu virei um preguiçoso agora. Eu jogo o código... Não para ninguém. Mas eu jogo o código lá e falo, roda aí. O que você acha? Aí ele joga, eu ponho no meu sistema e executo. Aí deu erro. Aí eu mando, errou, corrige aí. Então eu fico tratando ele como se fosse um estagiário, meu. Claro. Entendeu? Agora, imagina isso na mão de todos os programadores aqui no Brasil e tal. A barra subiu, e isso é bom pro Brasil. Só que a gente precisa perceber que a barra subiu para poder competir no cenário internacional, na arena internacional. E por que é tão importante isso? Porque países que se desenvolveram foram aqueles que ficaram produtivos, as empresas foram para fora, ganham dinheiro, trazem de volta, reinvestem e a economia cresce.
Então a gente precisa fazer isso para exportar mais Brasil para fora, para gerar emprego aqui, para as pessoas ganharem mais. Senão a gente não muda esse país, cara. A gente vai continuar um país pobre como infelizmente a gente é até hoje. Cara, eu tô olhando aqui, ó, e dentro desse pensamento exponencial que vocês dois têm, eu quero contribuir. Vocês não podem continuar só com o livro. Eu acho que o livro é o ponto de partida de uma trilha de transformação no Brasil. Eu acho que necessariamente esse conhecimento que vocês têm e o oportunismo que vocês tiveram, né? Vocês foram muito oportunos, não oportunistas, né? Vocês foram oportunos em escrever esse livro para juntar essas duas habilidades, né? Personal skills que somados ajudaram a compor esse gigante que é o iFood, mas vejam, olha a quantidade de insights e de aplicabilidade, de exemplos de aplicabilidade que vocês podem contribuir numa trilha de conteúdo. Eu digo isso porque, poxa, é incrível. Eu vou ler esse livro, assim, poxa, estou super interessado, quero aprender muito com vocês, mas eu acredito também que a democratização da informação, né? Eu faço muito podcast por causa disso. Eu tenho o meu objetivo aqui é trazer pessoas que vão, de alguma forma, me ensinar algo, né? Para que eu possa replicar, gerar provocação, insight de acordo com a minha lente, com os meus questionamentos. Aí eu sou um pouco personalista, porque a pauta sou eu que direciono, o programa é meu, a linha editorial é minha. Durante o período que eu trabalhei numa grande corporação, eu tinha que seguir as regras. Hoje eu sou dono da linha editorial. Óbvio, eu tenho a minha equipe que me ajuda a fazer isso aí. Agora, a transformação que vocês estão gerando nesse momento, eu acho que pode se transformar numa trilha de conteúdo um pouco mais, sabe, evoluída além do livro. Mas, cara, eu vou te contar como a gente tá fazendo isso. Porque, assim, pra ficar claro uma coisa, sabe quanto que eu e o Sandro vamos ganhar de dinheiro com isso? Zero. Não se ganha dinheiro fazendo livro no Brasil. Claro. A nossa vida, a dele é lá no PicPay, a minha no iFood, a gente não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, acho que a gente vai gastar mais do que receber de royalties disso. Claro, mas o que a gente tá fazendo, assim, um pouco com a tua cabeça de desobediência produtiva, a gente está fazendo duas coisas muito legais. Uma a gente escolheu algumas faculdades para poder ir lá e falar sobre isso. Então a gente está indo na Intel, que é uma faculdade de tecnologia, na FIAP, que é uma faculdade de tecnologia, na Link, que é uma faculdade que tem uma metodologia de empreendedorismo, na Sampo, na FIA. Então a gente está indo fazer isso lá. A gente vai lá fazer uma sessão com 100, 200, 300, 400 pessoas para contar isso tudo e explicar tudo o que eles quiserem. E a outra coisa, a gente foi para um estúdio domingo, pegamos tudo isso e a gente transformou numa série de frameworks, numa série de lógicas de como fazer. Incrível. Cara, metemos uma câmera na frente, muito simples. Tinha uma câmera na frente, um computador com um slide com 100 slides que eu fiz, 100 slides que ele fez, e a gente gravou 5 horas de conteúdo e disponibilizou de graça. Eu tô rouco até agora, você percebeu? Tanto que eu falei. Legal, de graça. cara. Quando a gente saiu dia 3, saiu agora, 2 dias atrás. A gente colocou de graça. E aonde está disponível? A gente tem um link, eu confesso que eu nem sei o link de cabeça, mas a gente tá assim, a gente colocou no nosso Instagram, mandou pras pessoas, e aí tá circulando na internet. Mas eu acho que se você jogar, sei lá, o cientista executivo, curso... Nova Fronteira que chama. Nova Fronteira a gente chamou, né? Nova Fronteira. É. As pessoas vão achá-la no Google. E, cara, é de graça. A gente deixou lá por 20, 30 dias para as pessoas acessarem, fazerem, tipo, 5 horas de conteúdo, super legal. Aí a gente fez um que é muito visão e missão, o outro é muito gestão e o outro é muito construção. Como é que você constrói isso dentro da sua empresa do ponto de vista técnico. E aí tem os 3 bloquinhos, porque cada pessoa às vezes vai se encaixar mais em um. Então a gente está tentando perpetuar dessa forma. Então parabéns, cara, porque isso de fato hoje, tudo é timing, né? Se vocês forem apresentar isso daqui 20, 30 anos, não tem mais valor. Porque o mundo já se transformou. Agora. Né? São precursores disso. Então, que legal que essa trilha de transformação já partiu de vocês e que gostoso, assim, saber que esse tipo de iniciativa é 100% brasileira, genuína e transformadora. Por que, por exemplo, a gente não consegue ver cases como, sei lá, Uber Eats, aquele 99 Food que já teve, né? 99 Food? Teve. E não prosperaram. Qual foi a falha? Cara, é isso. Não só isso. Mas o que eu quero dizer assim, lá dentro do iFood, a gente tem uma inquietude muito grande por fazer algo muito grande. E toda vez, eu falo isso para as pessoas, assim, quando a gente faz algo muito grande, os efeitos são em todos os lugares. Você tem mais orçamento para fazer projetos de impacto social, você emprega mais gente, você gera mais renda, você tem mais receita, é tudo. Tudo tem esse efeito. A gente é muito inquieto. Então, ao longo do tempo, Ivan, a gente se preocupou em sempre fazer, a gente sempre fala isso lá dentro, eu tenho que fazer o melhor do mundo. Não tem outra opção. Enquanto não for o melhor do mundo, não adianta, a gente não tá lá ainda. A gente não é medíocre.
E eu não estou dizendo que as outras empresas sejam. Sim. O que eu só estou dizendo é que a gente se preocupou em fazer dessa forma. Então a gente está sempre um passo na frente. Eu vou te dar um exemplo prático, cara. Esse exemplo para mim é muito bom. No Brasil, a principal empresa que organiza as informações do como o consumidor interage com as empresas, se sente satisfeito ou não, é uma empresa chamada Reclame Aqui. E o Reclame Aqui, ela tem um prêmio. E todo ano ela dá esse prêmio para a empresa que é a melhor lá no setor e tal, não sei o quê. O iFood, cara, é a empresa que não deveria ser bem avaliada num ranking desse. Sabe por quê? Porque no seu processo inteiro ela tem duas pontas que ela não controla. Eu não controlo a cozinha do restaurante, eu não controlo o entregador. Se o cara do restaurante quiser dar atenção para alguém no salão e demorar para terminar a comida do que foi pedido online, ele faz. Se o entregador quiser parar num posto para poder ficar lendo uma matéria de jornal, ele pode. Então, olha como é difícil para mim gerar qualidade muito boa. Sabe quem é a empresa que venceu os últimos 2 anos no Brasil? O iFood. Não do meu setor, do Brasil inteiro. Nossa. Netflix, Amazon, Nubank, todas as empresas que você imaginar no Brasil, a gente foi a vencedora. E é a empresa que nunca deveria vencer, porque ela é muito mais difícil de você fazer tudo funcionar. Sim. Sabe por quê? Por causa desse inconformismo. E aí é onde entra IA. Cara, como é que eu resolvo esse problema para ser o melhor do mundo no atendimento? Eu preciso de um negócio desse. Entre outros, né? E tem outras coisas que não é só IA. Então é esse inconformismo. Acho que no Brasil, voltando porque eu te disse antes, a gente não tem um empresariado inconformado. A gente tem um empresariado que vai a Brasília e fala, então, consegue aí um benefício de uma tarifa de importação, não consegue aí um empréstimo subsidiado no BNDES. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. O Brasil não é o Brasil da competição, da produtividade. Sim. É o Brasil da manutenção do status quo. Perfeito, cara. O que você está falando é exatamente o que preconiza o nosso movimento de desobediência produtiva, que é baseado num tripé: intuição, confiança e coragem. Eu acho que muito do que o iFood fez está qualificado nisso, né? Vocês foram intuitivos o suficiente, foram confiantes, movidos, óbvio, por uma inquietação, que é quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que esperado usando a intuição, a confiança e a coragem. Puta, tem uma intuição aqui que esse negócio vai... baseada muito também em referência, benchmark lá de fora. Claro. Eu sou confiante de que posso fazer. E vou assumir riscos por meio da coragem. Porque se vocês não assumissem riscos, nada aconteceria. Total. Exato. No livro tem quantos problemas aí? Coisa que deram errado. Eu tava até lembrando. Você mesmo fala no curso que a gente gravou agora, há 4 anos e meio atrás, a gente morria de medo do Uber. Eu olhava pro Uber e falava assim, o Uber é a empresa com a tecnologia mais maravilhosa que tem. É fantástico como você aperta um botão aqui, vem um cara e ele te leva até onde você falou, me leva até lá. Eles têm muita gente boa lá, então o que a gente fez? A gente fez uma primeira coisa, como estamos em relação ao Uber tecnologicamente. Quantos PhDs eles têm lá, quantos anos de experiência as pessoas têm, quando que porque eles publicavam muita coisa, né, no site deles, então... Quantos anos estão... Anos, tá? A medida era em anos. Era triste. Quantos anos estamos atrás do Uber? E é aquela coisa, nós vamos ter que andar, nós vamos ter que fazer 4 anos para cada ano que a gente fizer aqui, nós vamos ter que andar 4 para empatar com eles. Então toda a nossa estratégia lá em 2019, comecinho de 2020, era como é que a gente fecha esse gap. Onde é que a gente tem força? Por exemplo, a gente falou do pessoal da Mapirink, 16 anos de experiência. Opa, tem um negócio aqui, tem um pessoal muito experiente aqui, então vamos potencializar eles. E aí a gente consegue aproximar de empresas que, poxa, super admiração pelo Uber. É legal quando você fala assim, opa, olha só que legal, chegamos, né? Uhum. E chegaram, né? Opa. Chegamos. Tanto é que, eu não quero ser simplista aqui, porque não é só isso, mas o próprio Uber Eats, que um dia esteve no Brasil e concorreu com o iFood, hoje não está mais. Né? Saiu, né? Saiu. E sim, claro, tem vários pontos nessa questão. Mas uma delas a gente fechou esse gap. Porque se eu não tivesse fechado, o serviço dele seria melhor, você confiaria mais no tempo de entrega. Eles ganhariam o mercado que é de vocês natural, hoje. Seria natural. Eu vou te dar um dado que eu acho legal esse. No mundo, o nosso setor ele evoluiu como o que a gente chama de marketplace, que era, tem um restaurante e tem um consumidor e eu só faço eles se encontrarem, eu não entrego. E depois ele evoluiu para o que a gente chama de logística com marketplace. Eu tenho um marketplace e também faço a logística. Esse mercado começou com marketplace. Todos os líderes de mercado de marketplace no mundo não são mais líderes na tecnologia com logística. Exceto um no mundo, o iFood. Por quê?
Porque eu fiz esse processo de aceleração e depois a ambição me fez levar a barra para um nível que eu me tornei muito bom. E não falo isso, Ivan, me entenda isso de forma arrogante. Não. Eu tô trabalhando e suando todo dia com mais 5.500 pessoas para fazer isso rolar. Nós não somos mais inteligentes que a média, tá? A gente só tem uma visão, a gente define plano, erra um monte, aprende com o erro, acha uma coisa legal, exponencia ela todo dia, suando muito. Então não entenda como arrogante Não, isso. claro. É muito mais uma felicidade de um resultado. Claro, você está, na verdade, colhendo os resultados do esforço que vocês entregaram e do fato de ter sonhado, e sonhado grande para disruptar o mercado, que vocês conseguiram, né? Vocês conseguiram. E o livro tem muitas falhas, né? A gente tem muito tropeço, a É. gente narra os tropeços, a gente narra o que deu errado, a gente conta a história, puxa, não funcionou aqui, caímos aqui, então vamos lá. Então, como é que a gente sai mais forte disso? Então, a história hoje ela é bonita, mas olha, teve muito sangue, suor e lágrimas aqui, viu? Claro, Ó, eu tem, imagino. tem uma passagem no livro especificamente, em um minutinho aqui só pra contar, que é muito boa. Boa assim, né? Boa hoje, né? No dia lá, 2020, o Brasil, o mundo tava fechado, pandemia. O iFood se tornou um serviço essencial. Então, as pessoas não podiam ir ao restaurante, podiam sair de casa. E aí chega o Dia dos Namorados. O que todo mundo sempre fez no Dia dos Namorados? Duas coisas. Ou você fazia um jantar, você cozinhava para sua esposa ou vice-versa. Ou saia para jantar. Ou você saiu para jantar num restaurante bacana, diferente naquele dia. Nesse dia no Brasil, o Brasil inteiro só fez uma coisa. Pediu. Cara, nesse dia, às 8h30 da noite, a plataforma do iFood caiu. Nossa. Todos os casais brasileiros abrindo uma garrafa de vinho, esperando a comida chegar, não receberam a sua comida. Então, isso para dizer o seguinte, nesse processo, dá um monte de coisa errada. E a gente conta essa história aí, como foi tenso pra gente essa noite, os desdobramentos dessa noite. Foi muito tenso. Imagina a cabeça do Sandor, né? Que tava lá no olho do furacão. Não, pra mim foi até leve. Teve gente que sofreu bem Você mais. imagina o cara do comercial com todos os restaurantes do Brasil ligando e falando, cara, não tá chegando pedido. Pensa assim, o restaurante, pro Dia dos Namorados, ele foi lá e comprou 20 vezes mais mussarela para fazer pizza de mussarela, porque ele ia vender pizza de mussarela 20 vezes mais naquele dia. Era Dia dos Namorados. Aí ele olhou e falou, não tá chegando pedido. Cara, eu tenho 30 quilos de mussarela aqui que eu vou ter que jogar fora. Você imagina o cara do comercial. Nossa. Você imagina o cara do jurídico dizendo, qual é o efeito legal que a gente tem aqui? Você imagina os entregadores dizendo, pô, hoje era o dia que eu ia ganhar um pouco mais acima da média, porque era um dia de muita intensidade. Cara, você imagina o Brasil. São 300 mil entregadores. São 300 mil restaurantes. Na época eram 36 milhões de clientes. Você imagina. Então, dizendo isso para dizer assim, de novo, até nesse espírito da humildade, de saber que a gente aprende muito, a ambição te leva a tomar riscos, que às vezes o cara se fala, opa, passei tem que consertar isso aqui. Esse é um dia emblemático pra gente. Dia dos Namorados de 2020. Twitter, a gente passou em todas as redes sociais, pessoal, e aí que você vê que o negócio tá andando, porque os clientes começaram a defender o iFood, né? Então você vê o pessoal, pô, beleza, acontece, sabe? Mas deu o que falar. Esse dia foi, né, inesquecível, né? Eu acho que quando vocês falam, dá para entender muito de toda a tecnologia embarcada, de toda essa inovação que existe internamente, dessa inquietação dos gestores, né, de vocês, que são os responsáveis por isso. E também dá para entender parte da cultura organizacional, né? Que eu acredito que ali dentro, tomada de risco, liberdade para levantar a mão e falar, eu acho que vocês cultivam muito isso, o que gera um senso de pertencimento incrível em quem quer trabalhar no iFood. Porque trabalhar no iFood hoje, eu vou fazer uma comparação, a grosso modo aqui, que era basicamente como ser global, trabalhar na TV Globo, lá no período em que não existia tecnologia. Então, você imagina se trabalhar na TV Globo, aparecer para o Brasil inteiro. Hoje você aparece para o Brasil inteiro no seu smartphone. Não estou desmerecendo quem trabalha na Globo. É a realidade que o mundo impõe. É a realidade. Agora, vocês conseguiram, o que eu acho que é o mais importante, quando você citou que os consumidores têm um carinho pelo iFood, né? Porque o brasileiro ele foi aprendendo vocês ajudaram na transformação, na mudança do padrão de consumo. O padrão de consumo mudou por uma educação tecnológica a partir do momento que vocês entraram no mercado para ensinar, para falar, ó, tem facilidade, cara, usa facilidade. Como é que é essa relação hoje, principalmente da marca com o consumidor?
se transformou num dos grandes ativos do iFood? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Porque o iFood tem uma beleza, Ivan, que é o nível de frequência de contato que a gente tem mensalmente com o cliente, ele é infinitamente maior que qualquer outra jornada de compra que você tem. Você compra geladeira uma vez a cada 3 anos. Você compra televisão uma vez a cada 3 anos. Comida todo dia. Você compra farmácia uma vez por mês. Comida é todo dia. Então, ela é uma relação de muita frequência. E aí a gente, ao longo do tempo também, a gente se preocupou em construir uma empresa boa. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Sabe quantos entregadores esse ano a gente vai formar no ensino médio? 5 mil. Que legal. A gente vai pegar hoje, e isso é todo ano. Esse ano são 5 mil, ano que vem a gente vai chegar a 10 mil já. Esse ano vão ter 5 mil pessoas que disseram, cara, eu queria ter um ensino médio. Seja por uma questão pessoal, seja porque eu quero tentar alguma outra coisa. E a gente financia esse estudo. 5 mil pessoas, cara. Joga isso ao longo do tempo, onde você chega. Vou te dar um outro exemplo. No Brasil acontece hoje uma maratona de tecnologia que foi idealizada por nós. Essa maratona este ano teve 120 mil jovens inscritos e tem agora a final, que vai acontecer nas próximas semanas, aliás, com 10 mil jovens. Então, você entende assim que a gente não é uma empresa que só está ali fazendo o nosso dia a dia, a gente precisa movimentar todo o ecossistema. E por que a gente tem que fazer isso? Porque, cara, o Brasil tem que crescer junto. Se eu não tiver uma molecada boa de tecnologia para ser o Sandro amanhã, aí eu não vou ter um outro Sandro amanhã. Exatamente. Se eu não tiver um entregador dizendo, eu estou aqui e tive a opção de sair, mas preferi ficar, vai ficar parecendo que eu só tô ali, tipo, falando pro cara, não, é melhor que o Brasil não tenha pessoas com ensino médio, com ensino superior, com faculdade, porque aí as pessoas vão trabalhar. Não! Cara, essas pessoas optaram por ficar aqui. É a opção deles, apesar deles terem tido a opção diferente, porque eu dei a chance do ensino médio. Então, a gente faz muito isso. E aí o consumidor vai olhando para isso e falando, cara, é uma galera do bem. Cara, é gente normal, não, sabe? As pessoas ficam lá muito tempo. É porque eu acredito que onde vocês chegaram não necessariamente significa manutenção, não está tudo garantido. A reinvenção é, ainda mais no segmento de vocês, né? Vocês lidam com muita tecnologia. E eu acho que esse posicionamento de dar o give back para a sociedade, né? De transformação, ele faz parte inclusive desse apelo, desse posicionamento que o consumidor em algum momento da jornada de compra ele vai entender. E que precisa estar cada vez mais presente. Porque as empresas não podem existir pura e simplesmente para dar lucro para os acionistas e ter lucro, né? Num mundo que cada vez mais se transforma, em que a gente vê um abismo social como a pandemia gerou no Brasil, infelizmente. Né? Acredito que o contexto de pandemia também acelerou muito o processo de vocês. Infelizmente não gostaria de ser, não poderia ser dessa maneira, mas acabou acontecendo. Né? E esse posicionamento hoje, eu fico imaginando, você falou da educação para os entregadores, imagina um dia você pegar um case em que um eventual entregador possa se transformar num programador por meio da educação. Mas tem no iFood, inclusive. E não só no iFood, mas tem vários cases de... É mesmo? Tem do iFood? Tem. Pessoas que entraram nesses programas, são pessoas boas, inteligentes, capazes, se dedicaram, e a gente falou, opa, talento, quero pra mim. Vários programas, a gente trouxe bastante gente pra dentro já. Vários. Legal. Cara. Vários, cara. Já formou muita gente, a gente já fez, nossa... Porque, de novo, volta por um tema assim que é, cara, o Brasil é muito bom, a gente só precisa fazer as coisas funcionarem. Você falou sobre, né, devolver para a sociedade e tal, não é só sobre o lucro. Cara, é uma questão, eu diria que é humana. Assim, eu não posso passar na rua e ver uma pessoa morando na rua, ou uma pessoa, né, com dificuldade para comer e simplesmente ignorar isso. Assim, não é sobre o iFood, é sobre o Diego, é sobre o Sandro. Cara, é uma falta de capacidade de compreensão humana enorme. Então, para nós, tudo isso, por exemplo, capacitar alguém, enxergar que ela é um talento independente da faculdade que ela fez, nesse caso, nem fez faculdade, e falar vem porque é um talento, é sobre entendimento humano. Ou seja, aquela pessoa, ela é inteligente, ponto. Ah, mas ela não fez a faculdade tal. Não tô nem aí. Ah, mas ela não fala inglês fluentemente como o Diego. Eu não tô nem aí. Esse cara é inteligente. Agora eu só preciso ajudar ele fechando esse gap. Vários exemplos. É maravilhoso ver isso acontecer. E não é sobre fazer... é porque é uma ideologia social. Não. São pessoas
muito fodas. Não é por bom mocismo, Não, né? não. É por aproveitar potencial e dar oportunidade, né? Tentar suprir aquilo que o Estado, infelizmente, no Brasil não supre, né? E que a gente só vai conseguir na veia empreendedor, do empreendedorismo, empresariado. É isso aí. E a gente trabalha até com ferramentas lá dentro para facilitar a vida das pessoas que trabalham dentro do iFood no geral. Então o que a gente quer? A gente quer aproximar o desenvolvedor ou a pessoa de negócio do iFood do cliente, que é lá que você vai trazer valor, lá que você vai gerar empatia. Então quanto mais fácil for trabalhar, que apertar um botãozão vermelho e sai rodando as coisas, melhor. E isso faz com que você possa trazer mais pessoas para a empresa que vão fazer o quê? Vão atacar os dores do cliente. E isso é o que traz valor na ponta. Então não é só ficar lá carimbando coisa, só programando, não. É como é que eu resolvo o problema de cliente. E aí você gera muita oportunidade. Eu fico imaginando, só ouvindo, de vocês dois, né? Que estão compartilhando aqui um percentual ínfimo do que acontece lá dentro. Mas uma empresa como essa, no atual contexto que a gente vive, ela é uma fábrica infindável de criação de conteúdo e de transformação da sociedade como um todo. Não só pelo bem que ela gera ativamente, né, atuando no mercado, mas simplesmente pelas ideias que são compartilhadas lá, da iniciativa, da inovação, do empreendedorismo, do intraempreendedorismo que é compartilhado lá. Cara, a gente tem esse orgulho. Né? A gente é muito orgulhoso com isso, assim. E é uma... Você vê, o iFood, cara, não tem nada a ver com esse livro. O iFood não autorizou esse livro, ele não reviu esse livro. Não, autorizou que eu digo foi no sentido assim, ele não revisou e disse, pode. Ele autorizou no sentido, cara, façam o livro. Pode usar. A linha editorial não passou por uma aprovação Zero. Nem nada passou pela aprovação deles. Nada. E aí tem, tipo, 30 entrevistas com pessoas que trabalham lá. Entre e mais as histórias, informações que eu e o Sandor trazemos. Mas pro iFood, o conceito sabe qual é? Cara, deixa alguém se inspirar nesse negócio. Faz. Tô nem aí. Vai, faz. Então tem um lado assim muito genuíno da cultura do iFood, que é assim, ninguém vai descobrir a fórmula da Coca-Cola e, portanto, construir a Coca-Cola. Coca-Cola é muito maior do que a sua fórmula. Sim. Né? Toda vez eu gosto desse exemplo para dizer assim, cara, a beleza da Coca-Cola não é a fórmula. Você imagina que hoje, nesse exato momento, em todas as cidades do mundo, tem uma Coca-Cola? Sim. Isso que é foda na Coca. Você não vai conseguir copiar por causa de um livro, ou porque você preparou melhor uma pessoa que vai trabalhar para o concorrente, ou porque o Sandor saiu do iFood, então por agora a gente não deveria estar falando com... Não tem nada a ver. Cara, é muito maior do que isso. E até porque existe o intangível, né? Que é a memória afetiva construída relacionada àquela marca, que isso você não consegue necessariamente precificar no imaginário de cada pessoa, que é o que vocês estão construindo, que é um ativo muito legal, chancelado por esse prêmio Reclame Aqui, né? Exato, é isso aí. E o que a gente quer é inspirar as pessoas. Eu acho que, no final das contas, esse livro é um livro que ele tem que servir como inspiração. As histórias estão aí, não vão dar lá um beabá pra você sair seguindo e resolvendo todos os problemas da sua empresa, mesmo porque eles são bem diferentes do iFood. Mas espera, olha só que legal isso aqui, ó. Dá pra fazer. Dá pra fazer semelhante, dá pra adaptar uma coisa ou outra aqui, dá pra crescer, dá pra sonhar grande, que eu acho que é o principal. Legal. Ó, gente, vocês têm um horário, né? Para ir pro voo. Cara, eu acho que tem alguma pergunta que eu não fiz que vocês gostariam de responder, ou alguma história muito incrível, acredito que tem muitas histórias incríveis que vocês querem citar desse livro aqui, pra gente fechar? Cara, assim, se eu, sei lá, pudesse pegar um highlight aqui, talvez eu pegaria uma história que, não é nem uma história, mas é um fato que tem aí, que é a quantidade de dinheiro que a gente perdeu nesse processo é muito grande. Então tem uma das histórias que a gente começa, o livro é dizendo, cara, perdi 20 milhões de reais. E por que a gente gosta de contar, eu estou enfatizando isso, André, o Ivan, a gente precisa entender que isso tudo vem com um custo do risco. Tomada de risco, né? Coragem para apostar. Risco, tem um risco. Então, em vários momentos aí você vai ver dizendo assim, cara, mas a gente perdeu esse dinheiro, E, cara, e dói. A gente tem que prestar contas quando isso acontece. Mas nunca nos foi tirado o ímpeto de continuar tentando fazer alguma coisa para mudar a empresa. Nos era exigido mais discernimento para testar menor, para acertar mais, mas nunca nos foi tirado. Ninguém nunca chegou e disse, Diego, Sandro ou qualquer outra pessoa do iFood, cara, você não poderia ter perdido isso aqui. Então, esse livro mostra muito... E por que eu estou pegando o lance do dinheiro? Porque o dinheiro machuca, né? Quando você, alguém te rouba a carteira, tem 500 reais, aí você fala, levaram minha carteira. Caceta, né? Ou quando você perde, deixa cair na rua. Então, assim, a gente tem essa relação, né, o ser humano.
esse livro mostra muito isso. Assim, não existe chegar num lugar muito diferente sem passar por situações que vão doer muito em você. Mas faz parte desse processo. E é isso que a gente tem que aprender no Brasil. Tomar esse risco. É a tua história, cara. Você saiu de um lugar que te dava uma puta dimensão e veio construir a sua dimensão. Sim. Eu perdi projeção e ganhei relevância. É isso. Né? Exato. Tinha muita projeção, mas eu não tinha a relevância que eu tenho com o público que eu tenho. Eu tenho um público muito menor hoje. Mas o nível de influência e impacto que eu tenho com uma mensagem autoral e genuína nesse público é muito maior do que aquele. Porque às vezes as mensagens, puta, eu gostava de você lá, mas você podia voltar, mas eu gosto de você mais agora. Porque agora eu conheço o Ivan por trás do selo da grande corporação, né? É isso. E continuando a história dos 20 milhões aqui, em nenhum momento a gente não foi aceito. Estamos aqui perdendo 20 milhões, precisamos resolver. Vamos ter que enfiar a mão aqui no meio do processo. Aí é lógico, né? Você põe a mão, quebra tudo, aí vai todo mundo de noite lá tentar resolver, perde pedido. Aí no outro dia, pode pôr a mão de novo. Aí você vai pôr aí hoje já não caiu. Aí no outro dia, põe a mão de novo. Aí você vai mexendo. Ainda estamos perdendo dinheiro, ainda tá quente o clima por conta das perdas. Mas não teve um impeditivo, não, vamos fazer diferente. Não, vai. Nós confiamos. Poxa, esse espaço para você tocar um negócio, nesse exemplo é muito dinheiro, em que a pressão é alta, e aí isso começa, obviamente, a recair sobre a equipe que está lá tentando fazer o negócio, toda aquela pressão, o que eu faço, o que eu não faço, não estamos enxergando, porque é uma fraude de cartão, quando você é fraudado no seu cartão, até você perceber que você tomou uma fraude e reclamar com o banco, demora. Você não fica conferindo todo dia a sua fatura. Então a gente não está enxergando, estamos mexendo aqui, o negócio cai por motivos que a gente não entende. Beleza, existe uma pressão para resolver? Existe. Existe algum impedimento? Não. E acho que essa foi a graça E até a graça da história das duas figuras do livro, né? Gente, precisa resolver. Tá bom, vou pôr a mão. Vai que eu confio. Legal. Entendeu? Olha, eu adorei o papo e eu gostaria para você que nos acompanhou até aqui, no Desobediência Produtiva, de sugerir essa leitura que eu vou fazer certamente. O Cientista e o Executivo, do Diego Barreto, do Sandor Caetano. Como o iFood alavancou seus dados e usou a inteligência artificial para revolucionar seus processos, criar vantagem competitiva e se tornar um case de sucesso mundial. Tá aqui. Eu gostaria de agradecer os dois pelo tempo, pelo compartilhamento dessas ideias incríveis. Episódio assim muito, muito valioso para Desobediência Produtiva, porque a gente está aqui para gerar esse tipo de provocação mesmo. E parabéns pela jornada individual de cada um, no que diz respeito a compartilhar esse conhecimento que vocês estão se propondo a fazer, não só com o livro, né, mas disponibilizar um conteúdo gratuito que de fato gera transformação. Que a gente precisa cada vez mais de cérebros e mentes, né, que pensem nesse sentido aqui no Brasil, para a gente de fato mudar alguma coisa naquilo que nos compete. Aquilo que você não pode mudar, você não tem responsabilidade. Mas aquilo que você pode fazer, se a gente faz a nossa parte, a gente dorme tranquilo. Obrigado. Obrigado então mesmo. Tá. Se você veio até aqui, espero que você compartilhe o nosso conteúdo Desobediência Produtiva depois dessa aula desses dois craques aqui. Até a próxima e é isso. Vamos continuar desobedecendo, gente.